Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai ver alguns exemplos de doenças cardiovasculares, tá? Essa aula sobre fisiologia do sistema cardiovascular já é a terceira aula que a gente trabalha sobre esse conteúdo. Primeiro, as características gerais. Segundo, a fisiologia comparada, que é muito importante a gente conhecer quais são as características e a comparação de cada filo, sempre é bem cobrado quando essas questões de filos e fisiologia, anatomia. E agora a gente vai ver as doenças cardiovasculares, tá? Na nossa última live, a gente viu um vídeo sobre uma cirurgia cardíaca, né? Então, como é um sistema altamente importante do nosso organismo, é importante também a gente conhecer quais são os riscos, né? Quais são as doenças cardiovasculares mais comuns, tá? Então, o sistema cardiovascular, né? É o sangue nos dois sentidos, coração e tecidos, e o sistema linfático, que é a linfa, que é o excesso de líquido tecidual, né, que ocorre em um único sentido, que é dos tecidos para o coração. Então, são os dois tipos de sistema circulatório que o nosso organismo possui. Aqui nós vamos nos ater ao sistema cardiovascular especificamente, tá? E aí nós temos, isso aqui vocês já conhecem, tá? Dois tipos de circulação, considerando os vertebrados, a circulação pulmonar ou pequena circulação e a circulação sistêmica ou grande circulação, tá? Então essa pequena circulação, circulação pulmonar, é aquele sangue que percorre, que passa pelo coração uma única vez, porque ele percorre, sai do coração, vai para o pulmão, volta para o coração. Já a circulação sistêmica, esse sangue passa pelo coração em um duplo ciclo. Porque ele sai do coração, vai para o pulmão, tecidos, volta para o pulmão e vai para o coração novamente, ok? Então são esses dois tipos de circulação que o nosso organismo possui. Então, só para nós retomarmos algumas funções desse sistema: transporte de gases, transporte de nutrientes, transporte de resíduos metabólicos, de hormônios e calor, coagulação sanguínea e distribuição de mecanismos de defesa do nosso organismo, já que essas células de defesa, elas são produzidas no sangue, né? Elas estão no nosso sangue e elas, junto com todos esses outros componentes, eles também circulam ao longo de todo o nosso organismo através, né, dessa circulação sanguínea, tá ok? Então, aqui nós temos uma circulação, um exemplo de circulação do coração, só para nós lembrarmos, há dois tipos de sangue, né, nessa circulação do coração: o sangue arterial, que é rico em oxigênio, e o sangue venoso, que é rico em gás carbônico, tá ok? Então, esse sangue arterial, ele vem do pulmão, porque ele já vem oxigenado, e aí ele passa no coração e é distribuído para os tecidos, para poder oxigenar as células do nosso tecido. O sangue venoso, que já é rico em gás carbônico, ele provém dos nossos tecidos, já que são nos tecidos que esse gás carbônico é produzido a partir do ciclo de Krebs da nossa respiração celular, né? Então sai dos tecidos e vai para o pulmão para que ocorra o processo de hematose e renovação desse sangue, para que ele seja devolvido para o nosso coração, tá ok? Então aqui, ó, nós temos um exemplo de circulação do sangue arterial e aqui um exemplo de circulação do nosso sangue venoso. O nosso coração, como é uma bomba, né? Uma bomba de pulsação, né? De envio de sangue para o nosso corpo, de recepção desse sangue dos tecidos, né? Ele tem uma estrutura típica, né? Ao redor desse coração tem uma membrana, é como se fosse uma camada protetora que nós chamamos de pericárdio. E esse pericárdio, que é mostrado aqui, ó, então nós temos aqui, ó, camadas células de gordura, né? Que é normal em uma quantidade
não excessiva, e nós temos essa camada de membranosa, uma camada membranosa mesmo, chamada de pericárdio, e entre o pericárdio e o tecido muscular cardíaco, nós temos um líquido, né, que é o líquido pericárdio. Serve como uma espécie de barreira de proteção, né, de proteção mecânica mesmo, contra choques mecânicos. A gente tem que pensar que o nosso organismo, ele é todo projetado, ele é todo construído para proteger esses nossos órgãos vitais, coração, pulmão, né? Por isso que as localizações desses órgãos são em locais estratégicos e estão protegidos pela caixa torácica, tá? Então, aqui a gente vê, ó, com a abertura aqui, ó, como se tivessem rasgado mesmo esse pericárdio, que é uma camada de tecido, de membrana, e uma membrana que tem inclusive uma camada gordurosa por cima, né, de tecido adiposo por cima, que serve como barreira de contenção e proteção desse coração. Só que algumas vezes, né, há necessidade, né, de intervenções, né, como nós vimos na nossa última live, de fazer um transplante cardíaco, que foi o nosso caso, né. Alguns outros exemplos de intervenções são os marca-passos. A função desse marca-passo é coordenar os batimentos cardíacos, manter esses batimentos cardíacos de maneira compassada. Então, o que acontece? Se uma pessoa tem um processo de arritmia, que é esse descompasso desse batimento, por que não pode ter esse descompasso de batimento cardíaco? Porque essa pulsação coordenada, ela é importante para levar a quantidade de sangue, para pulsar a quantidade de sangue, bombear mesmo, né, essa quantidade de sangue em quantidades normais e necessárias para o nosso corpo, né? Então, quando a pessoa tem uma arritmia cardíaca, ou seja, um descompasso, esse marca-passo, ele dá como se fosse um choquinho elétrico no coração e regula novamente esse processo de pulsação, tá? Então, é um dos exemplos de intervenção cirúrgica. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de uma pessoa, de um senhor aqui com um marca-passo no peito. Outro exemplo que pode estar relacionado, que está relacionado ao sistema cardiovascular e circulatório são as tromboses venosas. Então, essas tromboses venosas, ó, elas causam necrose do tecido. Por quê? O nosso corpo, se a gente for associar o nosso corpo, né, o nosso sistema circulatório, é como se fosse uma encanação dentro do nosso corpo que leva todo o sangue desde o cérebro até a pontinha do pé. Então, esse sangue tem que circular, né? Se forma um trombo, geralmente esses trombos, eles formam nos membros inferiores. São mais comuns ocorrer nos membros inferiores, né? Por causa mesmo da gravidade. E quando há algum processo de falha desse sistema circulatório, forma um trombo, que é um nódulo, um empecilho mesmo para esse sangue passar e retornar, esses tecidos dos membros inferiores, eles ficam comprometidos, porque não tem mais irrigação sanguínea naquele local. Então não tem mais nutrição, não tem mais oxigenação para as células daquele local, então as células acabam morrendo e acabam necrosando, né? Então aqui nós temos vários exemplos, três exemplos aqui, 3 imagens de pessoas com os membros inferiores já em processo de necrose, tá? Dependendo do grau dessa necrose, né, pode ser fazer cirurgia e restabelecer, retirar esse trombo, né, retirar esse empecilho dessa circulação e melhorar o processo circulatório, né, fazer uma raspagem nesse local, retirar as células mortas, que estimula, né, através de mitose a proliferação de novas células e reconstituir essa parte necrosada. Em casos mais
graves, aí o médico pode optar pela retirada, né, do local, do dedo, do pé, enfim, dependendo do grau de necrose desse indivíduo, tá? Outro exemplo é a embolia pulmonar, tá? Nesse caso da embolia pulmonar, vai formar um êmbolo mesmo, é como se fosse mesmo também um tipo de empecilho nesses vasos, tá? Então o sangue ele não consegue passar, ele não consegue circular, né, nesse pulmão, não consegue levar, então esse êmbolo ele vai passando pelas veias até o interior dos pulmões, tá? Isso pode levar até a morte do indivíduo, né, ou um infarto pulmonar, tá? Então, varizes diversas, né, são veias bastante dilatadas e visíveis, né, com veias assim com essas tonalidades bem azuladas. Isso aqui é um indício muito forte de que o processo circulatório do corpo desse indivíduo ele está falho, ele é falho ou está comprometido, tá? E é acompanhado de várias características, como queimação nas pernas e plantas de pé, inchaço especificamente em tornozelos, tá? Que são regiões que tem um processo de vascularização menor, tá? Então já é mais difícil o sangue circular e passar por aquelas regiões, já que tem muita cartilagem, e cartilagem não é um tecido vascularizado, né? Sensação de peso nas pernas, inchaço, câimbras, então, né, são bem comuns. E tem esses exemplos, né, de veias varicosas que também são associados a essas varizes, mas é um caso bem mais complexo dessa questão das varizes. Então tem essas veias aqui, ó, veias varicosas. Eu tenho uma veia normal com a passagem do sangue e eu tenho as veias varicosas que elas têm um fluxo sanguíneo maior, e esse fluxo sanguíneo ele vai formando como uma espécie de êmbolos aqui, ó, como espécies de nódulos nessa veia, e isso causa esse entumecimento da veia e causa dores em excesso, né, inchaço dessas regiões. Então é um processo bem doloroso. A aterosclerose é um outro exemplo, é até bastante comum, porque está associada também não só a características relacionadas, restritas ao sistema cardiovascular, mas também a condições de vida, né? A qualidade de vida, sedentarismo, a alimentação, certo? Então, a aterosclerose nada mais é do que uma inflamação crônica, certo? E sistêmica das veias, porque há um entupimento dessas veias. Aqui a gente vê, ó, nós temos aqui, ó, o endotélio e nós temos uma artéria normal. As artérias com aterosclerose, há um acúmulo dessas placas de gordura dentro dessas artérias. Então, se a artéria tem um diâmetro e um fluxo sanguíneo X, se esse diâmetro dessa artéria vai ficando cada vez menor, a quantidade de fluxo sanguíneo ela é, obviamente, cada vez menor também, tá? Então, isso vai entupindo essas artérias, e essas artérias coronárias, né, que são artérias que servem para irrigar, né, nutrir mesmo as veias do coração, e estão muito relacionados com o que a gente chama de LDL e HDL, que é o colesterol bom e o colesterol ruim, tá? Esse LDL e HDL são termos em inglês para dois tipos de proteínas. A HDL é considerado o colesterol bom porque ele está relacionado a uma proteína que retira, que não deixa acumular essas placas gordurosas dentro das nossas artérias coronárias, tá? Que é o ideal. Uma alimentação boa, uma alimentação, né, regular, atividade física garante altos níveis de HDL.
Já o LDL está associado a uma proteína que ela é mais lenta, ela é mais preguiçosa, ela retira mais lentamente, né? Então acaba que acumula essas placas e é mais propício ocorrer a aterosclerose, tá ok? Então o LDL a gente tem que manter sempre em baixas quantidades no nosso organismo, enquanto o HDL em altas quantidades no nosso organismo, tá ok? O AVC isquêmico, tá? Que também está associado a essa arteriosclerose, tá? Que pode gerar esse entupimento dessa veia e levar até um AVC, tá? E aqui, nós temos o exemplo dessa obstrução nas veias cerebrais, e essas veias, elas correm o risco de estourar e formar coágulos no sangue, levando a um AVC hemorrágico, que é muito mais danoso, né, para o cérebro, pode dar sequelas bem sérias em relação a funcionalidades do corpo, né, dependendo do local aonde essa veia estoura, certo? As pontes de safena, que também são outro método de tratamento ou de interseção, né? Que essa ponte de safena, elas são colocadas como se fossem mesmo interligadas. Se retira uma parte de uma veia, se ela entupiu, por exemplo, e não tem como realizar o processo de reversão, colocar um extend, por exemplo, para poder ampliar o diâmetro dessa veia e melhorar a passagem do fluxo sanguíneo, então há uma ligação, coloca uma veia artificial para substituir aquela que foi retirada ou aquela que está impossibilitada de realizar o fluxo sanguíneo, tá ok? Então, são alguns exemplos de doenças cardiovasculares e de como elas podem ser tratadas, tá certo? Então, aqui a gente conclui esse conteúdo e até a próxima aula. Tchau!